Oi, gente. Aqui é a Vanessa, do Lá Fora. Hoje eu tô aqui com o Pedro. Oi. E com a Marielle Kellerman. Oi. E nós vamos falar hoje sobre a Julieta Hernandes. É um episódio que nós conversamos e decidimos fazer uma homenagem a Julieta, que nós vamos contar um pouquinho do que aconteceu com ela. Mas a nossa intenção é falar sobre todas essas pessoas que são invisíveis de alguma maneira, né? São pouco vistas pela sociedade, mas que quando morrem se tornam ícones e se tornam representantes de algo que precisa ser falado o tempo todo, né? Isso nos remeteu a Macabeia, uma personagem da Clarice Lispector, de um livro chamado A Hora da Estrela, que acontece justamente isso. A Hora da Estrela é justamente a hora em que ela morre. E nós achamos interessante dar espaço aqui entre nós para falar dessas pessoas, não só as que infelizmente morreram, vítimas de feminicídio ou de todo tipo de violência, mas também para falar dessas que ainda estão por aí e que nos inspiram. E a Julieta Hernandes, que é, né, a personagem dela, Miss Jujuba, uma palhaça que vai guiar o nosso episódio, o tema dela era Minha Casa é o Movimento. Então é uma coisa tão poética, tão linda, que a gente quer deixar esse recado de amor à liberdade, ao movimento, e não só da parte triste do que aconteceu com ela. Vai ser um desafio falar sobre isso e vamos ver se vocês acompanham e vão sentindo junto com a gente que nós ficamos tocados e estamos sensíveis a essa questão. O que é Minha Casa é o Movimento? Eu não conhecia isso. Minha Casa é o Movimento é o lema da Julieta Hernandes. Era o lema dela? Era o lema dela. Era algo que ela trazia como que guiava a vida dela, porque ela era uma mulher de 38 anos que veio da Venezuela, morou alguns anos no Rio de Janeiro e em algum ponto ela decide ser cicloviajante, né? Então existe esse movimento no Brasil das mulheres cicloviajantes que andam de bicicleta e viajam sozinhas, mas elas têm um grupo e elas se comunicam e cuidam uma da outra. Então elas falam, cheguei em tal cidade, vou ficar 2 dias sem sinal, aqui a internet não... Mas existe uma comunidade. Elas têm uma rede. Tem uma rede. Não sabia também. E ela fazia parte de uma rede dessas. E foi por isso que a morte dela não passou desapercebida. Porque quando ela não deu notícia, essas mulheres começaram a pressionar, ir atrás e procurar para saber o que estava acontecendo, porque isso não era usual entre elas. E elas podiam nem ter achado onde ela estava. Se não fosse por esse grupo, que sabia exatamente onde ela estava. Então, assim, não é uma coisa totalmente solta, existe uma comunidade de pessoas que se cuidam e que tem essa proposta de ter liberdade de ir e vir. Que é algo que, uma questão que foi muito levantada é se uma mulher pode fazer isso, né? Uma mulher, um homem sozinho pode viajar pelo Brasil, é seguro, né? E infelizmente a conclusão que a gente chega é que não. Mas no caso da Julieta, a vida dela não se resume a isso, a ela ter morrido nessas condições, né? A vida dela é uma vida poética, extremamente rica de experiências e inspiradora, mas invisível, porque isso só surge como fenômeno quando a pessoa morre. Eu acho que esse é um ponto para a gente poder pensar. Qual que é o lema? Minha Casa é o Movimento? É isso? Vale a pena falar das condições da morte dela ou vocês acham que isso puxa para um voyeurismo mórbido? Sim.
Olha, eu acho que eu ouvi um podcast de mulheres cicloviajantes que conheceram ela e para mim ficou muito claro que o que a Julieta queria e o que as pessoas que conheciam ela querem é que não fique marcado as condições e a forma como ela se foi, mas como ela viveu, o que ela pregava. A Julieta viva, né, e que permanece fazendo esse movimento em nós, eu acho que é um tema interessante, é o ponto aqui. Mas acho que um primeiro ponto que eu acho que vale a pena marcar é isso, né? Como a descrição meio gráfica da violência, da morte, também pode subverter, eu acho, o que vale a pena ser pensado, no sentido de criar uma imantação voyeurística mesmo, assim, a respeito do que é sombrio, do que é vulgar, do que é grosseiro. Tem um gozo também relacionado ao testemunhar, assim, digamos, de grandes violências, né? Mas que eu acho que a Julieta não merece isso. Eu acho uma boa opção poder escapar disso. Lembro da Atena, né, que mostra assim, as coisas mais gráficas, mais horrorosas para prender pela morbidade. É uma tendência nossa, inconsciente, de se ligar a isso. E como que essas mulheres todas que estão sendo mortas todos os dias no nosso país podem ser vistas como sujeito? Não como sujeito, né, de vítima da violência, mas como pessoas que têm sonhos, que estavam atrás de desejos. Porque os dados de feminicídio hoje no Brasil mostram que a maior parte das vítimas de feminicídio são assassinadas por pessoas dentro da própria casa. Né? Alguém que, por exemplo, decide interromper um relacionamento abusivo, existe um grande risco de feminicídio. Apareceu a notícia do assassinato dela e aí ocorreu, eu acho que um movimento, né, de visibilidade para essas questões das mulheres, mais uma vez, de viajar sozinha, etc. Mas tem um ponto de vista que eu acho que é muito perigoso, que eu queria colocar como pra gente registrar, que é um ponto de vista, sim, que é muito parecido com todos os outros, que coloca a vítima como um sujeito merecedor da violência, né? Mesma história de, mas ela tava com aquela roupa, né? Mas também viajando sozinha de bicicleta, né, na Amazônia. Então, eu acho que esse é o tipo do discurso que vem na cabeça, provavelmente, de grande parte das pessoas, mas que também que precisa ser problematizado. Porque vem como uma ideia de que, obviamente, nenhuma mulher pode viajar sozinha no Brasil. É a primeira ideia que vem, né? E eu acho que esses movimentos e essa discussão que se formou em torno do assassinato dela vem trazer essa ideia do, né? Será que é possível a gente problematizar isso? Quando a gente estava conversando antes de começar a gravar, você falou, eu quero ser uma Julieta que viaja, sei lá, que sai de bicicleta. E aí eu pensei assim, nossa, eu acho que eu fico tentando todo dia não ser uma Julieta. Todo dia eu tento não me mexer para não ser morta. Todo dia eu sou uma pessoa que não vou sozinha sair do bar até meu carro. Eu não faço isso. Eu peço para alguém me acompanhar. Não, mas a gente normaliza isso. Como se viver com medo fosse normal. Exato, acho que essa é a questão da discussão. E quando você falou que a ideia, o que ela fala que a minha casa é um movimento, eu pensei exatamente o contrário. Como vou falar da minha experiência, que é uma experiência privilegiada de uma mulher branca, que tem todos os recursos para se proteger, é a tentativa do não movimento. Quanto menos movimento, menos você se expõe. Quanto menos você existe, menos risco de ser assassinada. Ou existe num lugar que tem que ser muito protegido, cercado, murado, menos movimento. Assim, eu estava pensando recentemente de se não valeria a pena eu atender em casa, ter o meu consultório na minha casa, porque aí eu não ia me movimentar. E que isso na minha cabeça já é um ponto de segurança. Menos risco? Menos risco, entendeu? Mesmo que seja pertinho mesmo e tal. Aqui, você sente mesmo isso? aqui. Mesmo aqui.
Então, eu fiquei pensando nesse sentido, como isso fica normalizado, como é perigoso que fique normalizado, essa ideia de, mas também, né, toda violência contra a mulher corre esse risco de ficar nessa ideia de que, mas também teve bastante desse foi comentário. culpa dela. Sim. Muito. Apareceu bastante desse como reação. Sim. Muito. Sempre tem, né? Impressionante. Então, e não cabe questionar, né? A gente tem mesmo que normalizar a violência e cair nessa banalidade do mal, no sentido de que também, né, pediu. Mas eu fico pensando muito assim, o lugar... Claro que a Julieta não fez nada como uma proposta política, ela foi uma vítima e foi assassinada. Enquanto a gente estava conversando na nossa preleção, a Vanessa levantou, puxou de novo a Macabeia, né? A personagem da Clarice, da Hora da Estrela, como aquela que se torna visível só quando morre, né, Vanessa? Tem alguma coisa meio mitológica que a Julieta vem a reacender, que parece algo desse tipo de personagem, assim, que se repete. Faz muito tempo que eu li A Hora da Estrela. Alguém de vocês lembra um pouco mais da personagem da história? Então, a Macabeia é uma retirante, né, uma imigrante nordestina que vai para o Rio de Janeiro e ela quer ter uma existência mínima. Ela é uma dessas pessoas invisíveis, uma espécie de faxineira, uma pessoa que está ali prestando um serviço e observando as pessoas. Então, tem pessoas que passam por ela e que não enxergam, ela não existe, ela fica idealizando um pouco essas pessoas todas. E a Hora da Estrela é quando ela é atropelada e ela tá morrendo. E aí muitas pessoas, entre aspas, importantes, dão atenção e vão olhar para ela. E ela é a Hora da Estrela, que ela fica feliz, que é justamente quando ela é vista. Ela vira uma estrela. E é quando ela morre. Né? Então, eu acho que a Clarice foi muito feliz na descrição da Macabeia. Tem passagens muito bonitas nessa obra. Mas quando a gente vê, né, a mídia toda falando de um feminicídio, de uma mulher que teve a sua Hora da Estrela, até então ela estava absolutamente abandonada, absolutamente invisível, Sim. absolutamente à margem de qualquer cuidado, né? E aí, de repente, ela existe no momento da sua morte e pronto, já cai no esquecimento. Sim. É uma estrela cadente, né? Pra mim... E foi por isso que eu pedi tanto esse episódio, porque eu acho que nós precisamos falar dessas pessoas e nós precisamos olhar para elas. Hoje a gente estava falando sobre se uma vida tem valor, né? Essas vidas Qual importam? valor tem? Tem valor? Mulheres invisíveis importam? Pra quem? Pra mim lembra muito a música do Chico também, que é a construção, que ele fala, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Tipo, a morte é irrelevante desse sujeito que morreu. O que importa é que ele produz uma anomalia, uma perturbação no trânsito. De resto, tanto faz, né? E eu ainda acho que a morte da Julieta fez um barulho por conta da violência que ela sofreu. Pior ainda. Do nível? Que, nem importa, mas importa só na medida do voyeurismo sádico. Que torna a estrela, eu acho que a fala? morte dela fez barulho porque essas mulheres que estavam em rede com ela foram atrás. Porque senão tinha passado despercebido. Ninguém teria... Será que teria caído na mídia? As pessoas todas falando disso por alguns minutos. Eu acho muito revoltante e chocante que a gente viva dessa maneira e não questione e normalize realmente isso. Vocês não acham? Sim. Normalize o quê? Morreu mais uma. Morreu mais uma pessoa. Mais uma pessoa que já não tinha existência e foi embora. Só que essa pessoa, aí esse é o ponto, amava, produzia, tem uma série de pessoas para quem ela fez bonecas, que vieram mostrar as bonecas, ela tinha uma linguagem poética.
Eu acho que esse lugar do artista também na sociedade, que é uma projeção, né? Porque o artista ameaça. Imagina chegar uma artista com uma linguagem super poética numa cidadezinha lá na Amazônia. O que isso causa? É uma ameaça para as pessoas. E o que as pessoas fazem com isso? Né? Como que elas lidam com algo que é tão grande e ao mesmo tempo tão vulnerável? Ao mesmo tempo que veicula algo do inconsciente e de uma beleza profunda, tá ali tão frágil, exposto e pode ser esmagado. Eu fiquei pensando nesse sentido do que você está falando da poesia, da arte, né? Pelo que eu li, ela foi morta por pessoas que usavam droga num lugar que era um tanto quanto perigoso. Eu fico pensando nessa metáfora, o quanto a arte ela é esmagada por uma realidade muito violenta no nosso país. Talvez em outros menos, né? Acho que existem outros países em que as mulheres poderiam talvez viajar sozinhas no Brasil, mesmo que não fosse lá na Amazônia, não sei. Aqui também eu teria medo. Né? Mas pensando nessa metáfora como algo bonito e poético pode ser esmagado por uma violência, que a impressão que eu tenho é que a gente fica com uma sensação, eu pelo menos lendo e ouvindo, assim, uma sensação de uma impotência tão grande, né? No meio da Amazônia, um lugar que a gente sente que não tem lei, né? Agora eu fiquei pensando uma coisa, as estatísticas de homicídio, feminicídio, violência contra mulheres são absurdas, né? Desde sempre. E pioraram na pandemia, né? Pioraram na pandemia, mas por que vocês acham que foi a Julieta que ganhou, contorno e teve uma hora da estrela da morte? Por que não foi nenhuma das outras que a gente não sabe o nome e que também morreram, que também tiveram uma vida de relações rica e às vezes de impacto comunitário? Fico pensando por que será que às vezes, como se fosse esse organismo social e midiático, elege um caso e não outro caso. Como, por exemplo, Praia dos Ossos. Quantos anos demorou para ter uma visibilidade real do caso da... não é Leila Diniz, né? Ângela Diniz, né? Que também era uma mulher que tentou ter algum movimento. Eu acho que minha interpretação é que tinha esse grupo de mulheres que deram essa visibilidade e até, não sei, até por elas que encontraram ela, porque podia talvez não ter encontrado, né? E acho que tem a violência com que ela foi assassinada. A brutalidade. Então tem eu acho que tem um paradoxo para pegar a palavra do ano. Um grau de circo aí. Tem um paradoxo que... Essa palavra é minha. Não, estou usando a sua palavra do ano. Eu ainda não decidi qual que vai ser. Mas tem um paradoxo que para alguém ter visibilidade, ser pranteado, ao mesmo tempo tem que servir a propósitos de um voyeurismo social meio... mórbido, assim, necrofílico, sei lá, uma filia pela agressão, pela violência que é a digital desses casos, muitas vezes, né? Agora, eu fiquei pensando... Mas não é paradoxal isso que alguém que morra, mesmo que tragicamente, em condições menos brutais, sem agravantes de crueldade, requintes de sadismo... Não tem essa hora da estrela. Não tem. Eu acho que aí então tem uma mensagem cultural que a gente envia fazendo isso também, midiaticamente. Muito perigosa, né? Que é esquisito. Que eu acho que é o regime do atentado, né? Que o Herman fala, o Herman é um psicanalista paulista, que ele fala que o regime do atentado é que para causar um barulho sei lá, na rede de informações que a gente é exposto, tem que ser um nível de violência muito grande, né? Tipo, foi assassinado pelo marido, pelo ex, pelo namorado. Normal, mais um. Mas eu também fico pensando, agora como psicanalista, a gente até comentou num outro episódio sobre o número de mortes da pandemia, que na pandemia ficou essa coisa dos números e tal. Eu fico pensando assim, qual é a possibilidade que as pessoas têm, tô falando por mim, de se sensibilizarem com alguém que ela não tem nenhum contato, que é uma notícia, né? Na pandemia aqui, 300 mortes, 700 mortes, 3 mil mortes, 300 mil mortes. Eu acho que a gente, e não é por maldade, eu acho que nos falta
um dispositivo capaz de fazer esse acesso. Até por uma defesa, porque não dá para lidar com esse nível de sofrimento. Sim. Se você consegue conectar com o que deve ser isso ou o que deve ser a dor dessas pessoas. Eu acho que como um mecanismo de defesa, não estou fazendo nenhuma defesa da invisibilização das mulheres que são assassinadas, estou falando de tudo isso. Eu acho que não dá para viver se você fica em contato com essa dor o tempo todo. Pelo menos eu não assisto notícias. Notícias são horrorosas, sempre. O tempo todo. Acho que todo jornal tem alguma notícia muito trágica. Aí eu não sei, fico pensando nisso. O quanto que a gente é capaz ou possível. Se defende. A gente se defende para viver a nossa vida. Mas eu concordo com você, que é muito difícil você se manter em contato, né? Difícil ou absolutamente enlouquecedor. Assim, eu fui escrever sobre impossível de manter a vida. Fui escrever um texto, né, de um editorial que eu escrevo em conjunto com outras pessoas, mas esse mês eu fiz uma parte grande do Observatório Psicanalítico e eu trouxe essa questão da Julieta e eu fui escrevendo e entrando em contato e eu comecei a sentir dor física, dor no peito mesmo, fisicamente. E eu fiquei com ela muito presente, porque em algum nível tem uma identificação. Acho que toda mulher se identifica. Toda mulher já se sentiu de alguma maneira ameaçada. Eu não estou excluindo que os homens possam sofrer violências. Eu acho que em algumas situações não dá nem para falar que os homens estariam excluídos disso. Mas toda mulher, em alguma medida, está tão vulnerável como a Julieta, em algum ponto. Quando você diz, eu queria trabalhar dentro da minha casa para não sair de casa, você está se sentindo dessa maneira. Claro, é uma tentativa de se defender dessa vulnerabilidade, desse risco. Sabe, hoje eu fui colocar um sapato perto da Marielle, um sapato... Como chama, Marielle? Qual sapato? Oxford. Ah, sim. Um sapato... Masculino, né? Qual que vem de um modelo masculino. É um sapato masculino, assim, tipo... E a Marielle falou, nossa, eu tenho um igual a esse. E eu me senti tão bem quando eu coloquei, porque eu falei, olha, é assim que os homens se sentem. Pisando numa coisa firme. Nossa, eu me senti, eu pus esse sapato e falei, chão. Nossa, que coisa, olha, um homem se sente assim. Porque, sei lá, a gente faz experimentações aí com sapatos, a gente usa salto e não sei o que. Eu nem sei qual é o sentido de usar salto, acho que tem um fetiche nisso. Mas imagina você nunca ter pisado num chão que não fosse firme. Acho que a gente talvez idealiza uma condição do outro sendo assim e nós não, né? Nós como Julieta. Eu acho que talvez a naturalização venha daí, né? Assim, vou te explicar meu raciocínio. Então, a Van colocou um sapato, eu falei, nossa, eu tenho um desse igual. É muito curioso a diferença entre você estar num sapato que tem uma sola grande, assim, em volta, e um salto fininho que você fica se equilibrando, assim, né? Para mim isso foi uma metáfora, assim, entre como os homens e as mulheres se sentem. Os homens se sentem firmes, assim, aterrados no chão e sem esse desequilíbrio. Mas aí você estava falando agora, talvez venha daí a naturalização da violência ou do medo, porque assim, desde que eu nasci, eu tenho medo. Nunca vivi numa situação que eu não tenho medo. Você nunca usou outro sapato? Nunca. A não ser o do medo. Então, assim, eu também. Né? Então é difícil também falar, mas não naturaliza, porque, não sei, a não ser que você tenha vivido num outro país e venha pra cá, a experiência que dá às mulheres brasileiras é essa experiência de eu nasci com esse medo. E sempre me senti assim, tipo um sapato que você fica meio bamba, assim, né? Eu não tenho sapato Oxford, mas reconheço essa estabilidade maior em relação à exposição à agressão, né? Mas não é uma estabilidade completa e total também. Talvez uma idealização. Que um homem sente. Sim. Mas é claro que tem uma assimetria em relação a isso, mas esse ponto que vocês estão trazendo, eu tenho descoberto ele assim, de outra forma, que além do Paul Preciado, no Testo Junkie, o Preciado nasceu Beatriz Preciado, e um filósofo francês, filósofo espanhol muito
articulado assim e vanguarda também em relação à ideia das sexualidades, identidades não binárias, principalmente de gênero, né? E ele vai fazendo uma transição por conta própria, de maneira clandestina, assim, corajosa e brilhante, através da autoaplicação de testosterona. Ah, é ele que faz sozinho, assim? Eles têm uma comunidade do contrabando clandestino, porque eles não querem entrar no dispositivo. Não é um pouco como médico. Sair de bicicleta Do Estado também. E ele fala, tem um pouco essa... A primeira coisa que ele nota quando ele começa a ter... Ele corta o cabelo assim bem curto, Joãozinho, começa a ter barba, começa a ter pelos no corpo, começa a se vestir de uma dada maneira, de repente ele sente que é como se ele fosse percebido pelo entorno dele como homem. Apesar dele não se identificar como homem, ele diz assim, eu tô a meio caminho entre ser Beatriz e Paul. Eu não deixei de ser Beatriz. Eu ainda tenho as minhas memórias de infância enquanto menina. E elas vão se ressignificando conforme eu vivo, e eu não cheguei do outro lado, não sinto que eu cheguei do outro lado da margem como uma transição completa de gênero. Mas o meu objetivo não é fazer isso, o meu objetivo é existir nesse lugar aqui do meio que é não binário. E eu só consigo fazer isso se for lendo, publicando e me tornando uma pessoa pública. Mas ele não se identifica como homem? Eu acho que socialmente não. Mas ele tem as características secundárias masculinas. Então, ele vai ter a hora da estrela dele, que vão se tornar dias da estrela, uma vida da estrela. Mas o que ele fala é que quando ele é reconhecido como homem, automaticamente ele se sente mais seguro. Ah, sim. Ele sente assim, já dentro de um dado trato de maior. Segurança que acho que é esse sapato Oxford aí que vocês estão trazendo, né? Isso está na descrição dele. Eu li uma parte desse livro em que ele descreve a experiência psíquica de tomar testosterona. Que ele vai falando de que ele se sente dono da cidade. Uma coisa assim, como se a cidade se tornasse dele. É tão interessante. Um ganho de poder sobre si, sobre o mundo. De segurança, de poder andar assim por aí. Eu já li uma mulher trans que também descreve o contrário, a transição do sexo que ela nasceu. Partindo da margem feminina para algum lugar no meio do rio, assim? Não, ele era um homem do seu sexo biológico e fez a transição para uma mulher. E aí ela, então, vai descrevendo no livro como ela passa a ser assediada na rua, no ônibus, como o corpo dela passa a ser um corpo de acesso público, e que enquanto homem não era, como então, o contrário. O corpo da mulher é como se pudesse ser invadido e pudesse ser ocupado de uma forma muito mais naturalizada do que o corpo do homem. Sim. O impacto que o Paul Preciado traz também dos banheiros, ele parar de frequentar banheiros femininos, começar a frequentar banheiros masculinos, de conviver com os excrementos, assim, muito urina no urinol para fora da privada. Sujo. No sentido de que ele articula assim na ideia de que os homens sentem meio que estabelecendo seu território, assim, através dessa forma, tipo né? Cachorro. Tipo cachorro, no sentido primitivo. E das mulheres o contrário, um asseamento máximo de não poder deixar nada à mostra, de ter que ser alguma coisa muito contida e limpa também, né? É muito interessante, o livro dele chama Testo Junk, é muito interessante nesse sentido de conhecer essa vivência. Então, e será que a morte da Julieta não levanta todas as questões para a gente pensar nas performances de gênero, né? Ela podia ser um homem viajando de bicicleta, mas estaria tão exposta assim. Né? O feminicídio não é justamente um ódio contra a existência da mulher, contra a possibilidade de uma mulher ter movimento? Esse caso me fez lembrar aquele da Malala também, sabe? Como é que ela chama o nome inteiro dela? É Malala? Yousaf? É o nome dela. Ela só queria estudar. A questão dela era ligada ao estudo, né? Ela queria ir para a escola, daí ela entra num ônibus e sofre um atentado de um cara extremista. Ela sobrevive de um jeito assim milagroso e se torna a bandeira do movimento do direito à educação às mulheres. Ela sobreviveu, né? Ganha o Nobel. Mas, de novo, quantas meninas não devem ter sido mortas por grupos extremistas porque queriam estudar e não foi com elas que... Eu acho tão... elas não se tornaram a bandeira da causa, mas a Malala, assim... esse escolher quase que
aleatório, assim, nesse poço da invisibilidade. Para quem vai ter um rosto humano. Vai ser escolhida. Eu acho que a gente não consegue se vincular com massas de dor. Não. Com massas de desespero, com massas de medo e de assassinato. Mas a gente consegue se vincular com a história de uma pessoa por vez. Eu acho que é uma limitação da nossa capacidade também empática, narrativa. Né? A Malala, eu gosto muito dela, já li o livro dela, e ela, no comecinho do livro ela fala assim, a minha história não é única, alguma coisa assim. E ela fala, é por isso que ela merece ser contada. Tão bonito, porque ela se coloca como essa pessoa que ela sim sobreviveu, quantas não, né? E não é especial a história dela, mas exatamente por ser comum e ser compartilhável que ela precisa dizer. Né? Ela escapa da hora da estrela. Ela começa a ter uma vida da estrela. Sim, exato. É mais digno, né? Então, mas quantas pessoas não tiveram nem a hora da estrela, nem esse momento? E eu fico muito triste quando eu penso nesse assunto. Eu acho que é muito triste e merece ser falado, ser pensado, ainda que nos confronte com a nossa impotência. As mídias sociais estão trazendo uma coisa também muito nova, que é a possibilidade de cada pessoa individualmente do planeta, a partir de um grau de pobreza assim, até bastante grande, onde cada um consegue ter um celular ainda, consegue ligar a câmera e transmitir assim sua posição social, seu lugar, consegue ter algum tipo de falar de violência, falar de... É claro que isso vai ser neutralizado pelas questões do algoritmo, de quem vai cair na bolha de quem vai escapar da bolha de quem, mas a possibilidade de que cada pessoa... Outro dia eu estava vendo lá uma determinada síndrome genética rara, que foi um caso lá do grupo de supervisão que o pessoal levou. Daí eu joguei lá no TikTok e tinha exatamente o que eu queria, que era um saber encarnado disso. Eu não queria ouvir uma médica falando, não queria ouvir um psicólogo falando. Queria ver a pessoa falando em primeira... Eu queria ver alguém que tem primeira isso. pessoa. Eu tinha lá, tipo, trocentas pessoas com aquela síndrome falando, olha, minha vida é essa, meus fazendo dancinha. Mas tem também a parte forte, eu acho, da mídia social, de você poder incluir um input de cada voz que existe nas bilhões de pessoas do mundo. Ao mesmo tempo, não dá para uma pessoa ouvir a voz de todo mundo. Isso seria um excesso, como você está embaixo de uma cachoeira assim, de estímulos pesados que vão esmagando seu corpo. Né? Eu li num livro do Siddhartha Ribeiro, ultimamente, ele coloca assim, nossa espécie ela tem um potencial colaborativo tão forte, mas um potencial predatório muito forte também, que coincide com a pulsão agressiva do mal-estar na civilização. O que a gente vai fazer com esse gozo na agressão que a gente tem? E ele coloca assim, pouco a pouco a gente vai reconhecendo as mazelas de todos os cantos do mundo, vai aumentando o nosso potencial de, pelo menos, conseguir tentar ouvir o grito de quem sente alguma dor. Claro que a gente abre mão de recursos de negação, que às vezes são necessários, às vezes são excessivos, mas ele propõe uma imagem que me pegou, ele falou assim, se todo mundo que sente dor, violência, opressão, injustiça, gritasse sua dor ao mesmo tempo, que barulho global será que faria? Que tipo de urro global a gente ouviria se todo mundo que tem a sua dor gritasse a sua dor assim no mesmo instante? E fala, é contra isso que a gente tem que trabalhar como civilização. A gente tem que de alguma forma, caminhar para que a gente possa se responsabilizar pelo nosso instinto predatório, pelo nosso passado predatório, e ver como é que a gente pode viver a partir disso, porque isso não consegue ser neutralizado totalmente também, né? Mas eu acho que isso consegue se tornar pensamento, consegue se tornar ações agressivas mais atenuadas em relação à meta, que não de fato agressão verbal, agressão física, relações envenenantes, assassinatos, esse lugar de prisão, assim, que tem as mulheres, que tem os migrantes, que tem os imigrantes, que tem a população trans, que tem a população LGBT, enfim, mais e mais abrir espaço, assim, nesse sentido de que a gente seja menos lobo, assim, o homem menos lobo do homem, né? Isso pode soar utópico, mas a gente tem que trabalhar o máximo possível, eu acho, em relação a tentar ouvir o grito de quem sente dor de alguma forma, né? Eu fico pensando aqui no nosso lugar de psicanalista, né? Porque eu me sinto pessoalmente muito impotente, né? Pensando como a Julieta poderia não ter sido morta. Sei lá, política de fronteira,
tráfico de droga, tem tanta coisa que parece tão grande, tão distante. É assim que eu me sinto, né, com relação a essa história. Mas eu fico pensando que quando você ouve uma história qualquer, uma notícia que te toca muito, como eu acho que tocou a você, essa história da Julieta, eu acho que vale a pena, enquanto aí indivíduo, né, como pesquisa interna, você pensar onde que isso te pegou. Porque isso diz alguma coisa da sua dor. Né? A gente não consegue e nem poderia ser tocado pela dor de todas as pessoas. Sim, né? É impossível. Eu já ouvi pessoas muito católicas que dizem que essa é a dor de Jesus. Que Jesus consegue sentir a dor de todos os homens. Sim. Então esse seria assim o amor maior, etc. e tal. A gente não tem essa condição de continuar vivendo nossa vida se a gente conseguisse, se a gente sentisse tudo isso. Mas só para pensar assim, que eu acho que quando alguma coisa entra e fura, porque tem um monte de tragédia acontecendo todo dia, quando alguma coisa te toca, eu acho que vale a pena... Uma por vez. Não, e você levar como pesquisa individual, né? O que aquilo te tocou, porque essa história tem algo específico. Isso que você está trazendo fez eu me lembrar de um episódio da minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu queria... Ser palhaço itinerante. Não, eu queria ser médica. É parecido. Que bom! Eu queria muito ser médica. E eu morava numa cidade e estudava numa escola que, enfim, não me dava acesso à formação suficiente para eu conseguir passar numa faculdade pública e tal. E aí eu falei, vou para São Paulo fazer cursinho. Então, eu fui atrás, eu sozinha, né, lá com, sei lá, 16, 17 anos, sei lá, 17 anos talvez, ver informações de concurso de bolsa, para eu prestar concurso de bolsa, para tentar entrar num cursinho em São Paulo, sozinha mesmo, literalmente. E aí a minha irmã fez uns contatos lá com o pessoal da igreja dela e tal, não sei o quê, e aí uma pessoa desconhecida falou, pode vir na minha casa. Ai, que medo. Sério. Pode vir na minha casa. Modus operandi, né? E aí eu fui para São Paulo, peguei um ônibus de Poços de Caldas, fui para São Paulo. Cheguei lá, fui pro terminal de ônibus, peguei outro ônibus e fui entrando em bairros de São Paulo muito. Eu nunca tinha visto aquilo. Outra realidade, enfim. E, por fim, cheguei no endereço. Não tinha GPS na época, não tinha celular. Eu estava sozinha. Tinha guia 4 rodas? Não tinha nada. Mas eu cheguei nas direções que tinham me dado. E aí, chegou lá, tinha um homem lá. Uma pessoa, um senhor. E aí, ele falou assim... Eu falei, olha, eu vim aqui porque a fulana me falou que eu podia dormir aqui, vou prestar prova e tal. Ele falou, que absurdo. A fulana é minha mulher, mas ela não está aqui, ela não sabia que era hoje. Ela morreu há 20 anos. É uma história de fantasma. E você tá aqui, assim... Sozinha? É perigoso, olha, esse bairro é super perigoso e tal. E eu... Aí eu falei, Ele falou, tá bom, então eu vou arrumar um lugar pra você dormir. E ele me pôs pra dormir num quartinho, lá, numa edícula que tinha lá. E eu dormi na edícula, tranquei lá. E no outro dia eu fui, prestei prova no cursinho e voltei intacta pra minha casa. Deu sorte. Pois mas assim... Ela jogou os dados, né? Jogou os dados esse dia. Eu queria tanto fazer medicina e fazer... que eu não estava em mínimas condições de avaliar os riscos. Por acaso... Achou alguém que até cuidou disso, né? Cuidou. A pessoa me alojou lá, ficou muito bravo de eu ter aparecido lá com essa história. Ele não estava nem sabendo. Você é doida, menina? O que você está fazendo aqui? E eu era uma menina mesmo, magrinha, pequenininha, super vulnerável. E essa pessoa cuidou de mim, um desconhecido, né? Então, assim, eu vivi muitas experiências assim. Eu venho de uma história de Julieta, porque eu falei, eu me identifico com a Julieta. O Pedro falou, onde você é Julieta? Mas eu acho que por isso que me tocou tanto e que eu senti tanto na minha pele a questão da Julieta, porque quando você está vivendo isso, quando você está indo
entrando, você não tem essa percepção do perigo, da maldade. Nossa, eu sempre tive, porque a minha família sofreu muita violência, então eu cresci ouvindo isso. A minha família também sofreu, E você mas não cresceu? Não? Eu cresci ouvindo, cuidado, é perigoso e tal. Sabe o que eu tava pensando? E havia essa coisa assim, não, vai que o mundo é bom. Sabe, havia um discurso de confiança no mundo que deu muito errado. Meu irmão, por exemplo, foi assassinado. Eu sobrevivi. Então, acho que nessa roleta, né, quando jogam os dados, é meio aleatório isso. Então, a minha família teve histórias de violência com as mulheres da minha família e eu sempre ouvi, é muito perigoso, toma cuidado, isso vai mudar sua vida para sempre. E eu estava pensando assim, a gente estava conversando antes, né, sobre como essa tragédia com a Julieta te tocou e me tocou. E aí eu fiquei pensando, né, o que cada um faz de sintoma em relação a essa realidade? Porque, vamos pensar, é uma realidade. As mulheres são assassinadas, elas são vulneráveis, ok. Essa é a realidade, é uma descrição. Não é uma naturalização nem nada, é uma descrição. Aí, a partir disso, cada uma vai fazer uma coisa, né? Tem gente que vai se colocar numa atitude mais combativa, eu acho que é super importante, é quem vai atrás para tentar brigar. Negação. E tem pessoas, aí eu acho que eu me incluo, esse é o meu sintoma, é de tentar falar assim, eu vou conseguir que isso não aconteça comigo. É uma espécie de tentativa de resolução disso individual, que eu acho que cada um vai fazer esse sintoma, sabe? Tipo, eu lembrei, sabe aquela cena do Game of Thrones? Isso, você disse? Não, porque eu acho que tem uma coisa assim, tipo, eu vou ser esperta e isso não vai acontecer. Mas isso é adaptável à situação real, não é? Sim, mas... Parece proporcional. Eu acho. Uma coisa bizarra. Eu acho. Tentar mudar isso por meio das ideias, mas ao mesmo tempo... A gente vai ter que fazer algo com o que não cabe, com o traumático. Acho que é isso que você está dizendo, né? Isso. É uma experiência que quando você vê, mesmo que no outro, é traumática. E você fala, como faz para caber? Eu caber dentro disso, eu vou tomar alguns cuidados, algumas providências. E quem não tem essa percepção? A maioria das pessoas, eu vou chutar aqui, não tem essa percepção. Do perigo? Você acha mesmo? Eu acho mesmo. Sério? Eu acho que os jovens, os adolescentes e muita gente adulta não tem. Pelo menos, se eu olhar para a maioria das pessoas que eu conheço de infância, não tem essa percepção. De que viajar sozinha de bicicleta na Amazônia é perigoso? Não. De ter essa vulnerabilidade. Não é isso, mas tem muitas situações que são... E que a pessoa não tem a noção do perigo? Eu acho que não tem. Quanta gente que eu conheci, por exemplo, da minha família, de outros, que ia para os Estados Unidos, pelo México, atravessava lá e ia sem ter nada. Não tem essas pessoas que vão para a Europa ser babá e ficar na casa de alguém. Eu acho que a gente vai adquirindo essa percepção mais velhos. Eu não sei, eu fico pensando assim, como que a gente também se adapta, pensando que é uma realidade, se adapta à situação e com as crianças. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos e eles estão começando a andar sozinhos em alguns momentos dentro do condomínio. E aí eu falei, vocês não podem entrar no carro de ninguém. Foi a primeira vez que eu tive que falar isso. Sim. Né? Vocês não podem entrar no carro de ninguém. E aí eu falei assim, mesmo se a pessoa falar que é amigo da mamãe e do papai. Né? E aí eles falaram assim, mas... Um dos meus filhos falou assim, mas isso não existe, porque aí a pessoa ia ter que ser má. Aí eu falei, mas as pessoas são más. Então, mas... Então, acho que essa é uma notícia que você tem que ir dando. Mas será que isso não é um discurso muito da classe média? Será que todo mundo, né, pensando em classes sociais e o quanto chega tudo isso? Porque eu acho que a gente está fazendo um podcast que tem essa função de pensar questões da psicanálise de uma forma pública, né? O Pedro até trouxe para a gente pensar a questão das clínicas públicas do que o Freud desejava e que a gente tenta um pouco trazer esse questionamento. Mas será que em todas as classes sociais as pessoas se previnem uma das outras assim? Eu acho que Porque eu acho que tem um senso de coletivo, de colaboração também. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que em classes sociais mais baixas a noção de perigo é muito maior.
Porque a violência está muito mais presente. Mas você está trazendo o oposto também, né? Eu acho que o senso de comunidade também é muito maior. O senso de que, sabe, por exemplo, eu e o Eduardo, meu marido, a gente faz um projeto numa igreja lá. Fazia, né? Eu não estou fazendo mais. Mas o Eduardo vai ensinar xadrez para as crianças e tal. As crianças ficam lá sozinhas. Os pais estão trabalhando. As crianças vão e voltam e estão o tempo todo sozinhas. Elas encontram esse lugar lá nessa igreja que acolhe, que cuida, que é realmente muito bom e muito interessante, mas elas também vão para outros lugares. Então, eu acho que essa coisa de quem que vai ficar com o meu filho enquanto eu estou trabalhando na casa de alguém, né? Uma funcionária da casa de alguém. É um privilégio de classe. Lógico que é. Claro. Se você poder falar, não fala com estranho. Não, vai vender. Sim, né? sim. É um privilégio de classe, claro. Vai vender as crianças estarem observadas amendoim. O tempo todo por adultos responsáveis e cuidadores é um então, privilégio. E essa claro. criança que cresce assim, é isso que eu tô dizendo. Eu vendia amendoim na rua quando eu era criança. Essa criança não cresce com medo do outro. Você entra na casa de alguém para receber o dinheiro do amendoim. Sabe? Isso... Mas uma questão de sobrevivência você tá pondo aí também, né? De você ter que... de alguma forma até ignorar os riscos porque você tem porque não tem jeito. Não tem esse adulto falando, olha, é perigoso. Não, vai. Tá. Vai fazer, vai vender, vai porque pra precisa. São Paulo, vai pra... Sim. As pessoas vão comprar mercadoria na 25 de março, no Brás, para vender, ficam super expostas a uma série de riscos eu acho que esse olhar, mas todo mundo tem noção de que é perigoso? Não tem. Nossa, isso é uma coisa nova para mim mesmo. Que sua experiência foi toda outra, né? De ser avisada desde cedo sobre as coisas. Totalmente novo. Pra mim, o mundo era narrado como alguma coisa sempre com potencial de risco também, um perigo. No meu bairro tinha um pedófilo, só que todo mundo sabia quem era. Todo lugar tinha, né? Era Chamava tarado. Não chamava tarado quando a gente era criança? Então, mas ele tava mapeado lá, tipo... Devia ter outros também que a gente não sabia, provavelmente, né? Mas esses, pelo menos... Mas isso num círculo, assim, de proteção muito diferente, que você tem seus pais, você tem ajuda em casa, você tem as pessoas que ficam com as crianças. Não, eu acho que isso as crianças têm que ser responsável já por parte do funcionamento da casa, da manutenção financeira da casa. Você precisa acreditar um pouco em outra coisa, talvez, também. Gente, isso é realidade. É muito real. Essa criança protegida e cuidada e que está sob esse discurso, ela não é também um privilégio, né? A predominante. Sim, claro. Na nossa realidade. O que eu já ouvi também era o contrário da criança de bairros, por exemplo, muito perigosos e vulneráveis, serem o tempo todo avisadas disso. Você não sai de casa, você não pode ir na casa do vizinho, por estar num lugar que os pais consideravam como muito perigosos. Não sem ter cuidados, sem ter pessoas que iam cuidar e tal, mas que tinha essa informação. Você vai ficar dentro de casa. Sim, eu acho que tem essa informação, mas também tem a igreja, a escola, o centro comunitário, ou não sei o quê, os lugares onde necessariamente essas crianças precisam ser acolhidas. E precisam transitar, né? E eu acho que o senso de realidade que surge disso é outro, não é o nosso aqui. Olha, vamos andar no nosso carro fechadinho e ficar dentro do condomínio. Não é. Né? É uma outra ideia de mundo. Acho que a gente vem nos nossos episódios falando disso, né? De ideias e visões diferentes do mundo. Não, e eu acho que é super importante você trazer isso, de que inclusive essa notícia do mundo, ela é um privilégio de classe. Pode ser, porque uma criança que é avisada que o mundo é perigoso, ela só pode ser avisada disso se vai ter um adulto que vai cuidar, que vai levar, que vai buscar, senão ela tem que ir. Não tem outra saída também, né? Talvez a Julieta também não teria como viajar de outro jeito. E aí eu acho que a gente fala, mas também ela não sabia que era perigoso, né? Já era essa questão. Opa, peraí, todo mundo está posicionado na vida de modo a saber. Não está. Acho que era isso que eu queria. Nossa, isso eu nunca tinha pensado. Pra mim era completamente óbvio.
Então, mas não é. Tanto que quando a gente foi discutir o episódio, você falou, nossa, mas puxa vida, isso é uma questão realmente? E eu fiquei pensando, por que pra mim é uma questão? Por que eu me espanto? Eu não me espanto. Eu penso que um homem seria morto nesse lugar, que é um lugar muito perigoso, sem lei, sem... E assim, eu encontrei uma amiga de infância e ela falou, você lembra como as pessoas levavam a gente para passear? A gente morava numa cidade turística, eu e ela, 2 menininhas lá de 6, 7 anos, e iam casais, assim, pegavam a gente e levavam para passear. A gente saía de carro com pessoas desconhecidas e passeava, e eles compravam comida pra gente e tal. Eu não era uma menina de rua, mas ao mesmo tempo era, porque eu tava... Você tinha uma vibe Julieta mesmo. Eu tava vivendo coisas assim. Então, quando eu ouço falar da Julieta, eu fico extremamente impactada. Tem um é como se fosse que eu. Toca, né? E eu agradeço vocês terem topado falar disso, porque para mim é super importante. Eu acho que o podcast ajuda a gente a ir se conhecendo, né? Nós três, um ao outro. E conhecendo também, o mundo de outro ponto de vista, né? Mas também individualmente, né? Quando a gente vai elaborando, vai pensando... É parecido com uma análise, mas acho que toca em outros aspectos, porque é público. Mas acho que a gente está concluindo assim, com uma ideia que é bastante interessante, que o mundo externo, a maneira como ele é percebido, ele é muito pouco objetivo. Para cada um. Eu acho que tem uma parte do que a gente tem acesso à realidade como nossos órgãos de percepção ou meios de comunicação. Mas em grande parte é uma construção muito própria de cada pessoa também. Onde é que está o acento tônico da realidade? Onde é que está mais pesado um fato? Onde é que não pesa tanto outro fato? É como se o mundo não existisse per se. Existe o mundo junto das distorções e amarras que a gente consegue fazer a partir da nossa história biográfica, né? A partir das mensagens conscientes e inconscientes que a gente vai recebendo dos nossos pais, cuidadores. Isso... uma construção muito singular de cada um, que é o mundo externo também. E é muito curioso isso, porque na minha cabeça eu sempre achava que eu era super confiante no mundo. E conversando com vocês, não, eu sempre achei que o risco era muito grande, você só tinha que ir driblando ele, senão você não sobrevive. Um tipo de gincana mortal, né? Isso. Que você tem que ir, na minha cabeça é isso. Passando os obstáculos. Exato. Né? Bom, gente, eu quero agradecer especialmente a Julieta, que esteve aqui conosco e permitiu essa conversa. E que a gente olhe para todas essas pessoas invisíveis e pense sobre isso. Esse que era o meu objetivo. Obrigada por estarem até aqui. Então, até daqui 2 semanas. Valeu, pessoal. Até a volta. Tchau. Tchau.